Se você é torcedor do Santos, provavelmente deve saber, ou pelo menos ter escutado falar, que o teu time foi capaz de parar uma guerra. Mas por acaso você já chegou a se perguntar como isso foi possível? Afinal de contas, não é todo dia que vemos uma guerra por aí, ainda mais tendo uma pausa para ver um mero clube de futebol. Opa, eu sou o Luquita, e quero falar sobre essa história envolvendo diretamente o time do Santos. Então já vai se ajeitando aí e vambora. Por mais que o Santos tenha chegado nessa situação no ano de 1969, precisamos fazer uma breve viagem no tempo para o ano de 1968, sendo mais específico no dia 10 de dezembro daquele ano, quando o Santos se sagrou campeão brasileiro ao derrotar o Vasco por 2-1 em pleno Maracanã. E essa informação é importante de ser citada, pois naquela época tanto o Santos quanto o vice-campeão daquele torneio, que no caso seria o Internacional, iriam disputar a Libertadores do ano seguinte. Pelo menos era o que deveria acontecer desde o começo. Isso se a Confederação Brasileira de Desportos não tivesse arrumado uma bela briga com a Confederação Sul-Americana, o que acabou resultando na não ida de todos os times brasileiros na Libertadores de 69. E por mais que possa parecer uma loucura o que eu irei falar agora, o Santos gostou disso ter acontecido. Falo isso pois naquela época a Libertadores não era um torneio interessante por alguns motivos. O primeiro deles seria o nível técnico dos adversários, que tirando os argentinos e uruguaios, eram muito abaixo da média. Fora a questão racial, violência, gramados de qualidade duvidosa e entre tantos outros perrengues que valia muito mais a pena enfrentar o São Paulo no Campeonato Paulista do que enfrentar o River Plate no Monumental. E não poderia me esquecer do principal fator de tudo, o dinheiro, pois naquela época jogar contra times de países mais fracos não atraía um grande público, então a balança pesava muito em desfavor da competição. E pensando justamente na grana, os dirigentes do Santos da época pensaram o seguinte: já que nós temos o Pelé aqui e uma soberania dentro do Brasil, que tal viajar por aí e enfrentar outros times? E foi exatamente isso que acabou acontecendo, pois o Santos era convidado para jogar nos mais variados lugares possíveis, pois era o melhor time do mundo naquela época, além do fator de ganhar em dólar, que desde aquele tempo era uma moeda muito mais valorizada do que a nossa. Mas diferente do que é esperado, o Santos não foi para o continente europeu, e sim para o continente africano, onde o Peixe viajou para mais de um país para enfrentar as equipes locais. A primeira pousada do Santos foi no Congo, que naquela época estava vivendo uma senhora tensão dentro de seu território, muito apoiado por países como Estados Unidos e Bélgica, o que acabou resultando em anos mais tarde no Zaire e consequentemente na República Democrática do Congo. Então ali o cenário já não estava muito receptivo, e por conta disso, o Santos por livre e espontânea pressão jogou nos territórios do Congo e na futura República Democrática do Congo, para evitar ter problemas diplomáticos. E após isso, o Santos foi para a Nigéria, mas não foi um ponto principal desse vídeo, e sim para Lagos, e após isso viajou até Lourenço Marques, que fica em Moçambique. E por sorte, o Santos não passou nenhum perrengue em Moçambique, e era esperado que o Peixe voltaria para o Brasil, né? Pois é, não. E após jogar em Moçambique, o Santos foi convidado a voltar para a Nigéria, mas dessa vez na cidade de Benin, que era uma cidade relativamente próxima à região da Biafra, que estava em uma guerra civil. Mas calma que já já eu explico melhor sobre essa parte do relativamente. Por enquanto, vamos seguir aqui contando sobre a guerra, e eu precisarei dar uma breve pausa para explicar o contexto dessa guerra que estava rolando lá na Nigéria. No começo da década de 1960, a Nigéria acabou se tornando um país independente quando deixou de ser uma colônia do Reino Unido. E ainda nessa mesma década, a Nigéria acabou vivenciando dois golpes de estado, onde no primeiro deles, um grupo de oficiais leais a Johnson Agrionizi, que eu espero ter pronunciado corretamente, acabaram destituindo o primeiro-ministro Abubakar Tafawa Balewa, que era um líder do norte do país. E se você pensa que essa foi a única tentativa de golpe de estado que teve lá na Nigéria, 6 meses depois teve um outro golpe de estado, e dessa vez o grupo Hausas acabou iniciando motins violentos na região da Biafra, e as coisas saíram tanto do controle que o Chukwuemeka Odumegu Ojukwu declarou o estado da Biafra no dia 30 de maio de 1967, e eu espero ter pronunciado o nome dele certo também. E dessa forma tinha um pequeno país dentro do território nigeriano, e se você gosta de estudar sobre história e geopolítica, sabe que as coisas são bem mais violentas do que são contadas nos livros de história, né? As coisas não foram aceitas tão pacificamente assim na Nigéria, e a guerra começou ainda em 1967 e durou até 1970. E a estimativa de pessoas que não estão mais aqui gira em torno entre 500 mil e até 3 milhões de pessoas. Eu te avisei que as coisas seriam bem mais violentas do que aparecem nos livros de história. E como eu acabei de falar, a guerra da região da Biafra foi finalizada
passada no ano de 1970, e o Santos foi para a Nigéria em 1969, então já sabemos que em tese o Santos pegou esse cenário. Outra coisa que tem bastante numa guerra, além do óbvio desvivamento de pessoas em massa, são as mentiras contadas por políticos. Afinal de contas, é o que eles sabem fazer de melhor, e com isso começaram a enfiar minhocas na cabeça dos jogadores do Santos, como se eles fossem no meio do conflito para jogar futebol. E obviamente eles acabaram acreditando, alguns chegaram até a ficar paranoicos com isso. E eu nem culpo eles, pois afinal de contas eu também não ia conseguir ter um segundo de paz, pois não iria parar de pensar numa provável bomba explodindo do meu lado, ou até mesmo coisa pior. Fora outras atrocidades que pode acontecer, pois se você pensa que nas guerras são iguais aos jogos de videogame, onde por questões narrativas os personagens têm uma certa honra, você realmente é muito, mas muito inocente. E foi convivendo com essa ansiedade até chegar no dia 4 de fevereiro de 1969, onde o Santos jogou contra um time local, que dependendo da fonte, falam que é a seleção do meio oeste ou a seleção da Biafra. Mas o que não tem divergências é o placar da partida, que foi 2-1 para o Santos, com gols de Edu e Toninho, além das óbvias homenagens ao Rei Pelé. E após isso, a imprensa brasileira ficou publicando que o Santos parou a guerra, além de ser reforçado pelos jogadores. E vale lembrar que aqui no Brasil, em 1969, estávamos vivendo uma época bem delicada, onde os militares escolhiam a dedo o que ia ou não para o jornal. Então a lenda de que o Santos parou uma guerra acabou durando por muito tempo. E isso foi até o ano de 2020, onde o antropólogo José Paulo Florenzano acabou revelando que essa história do Santos ter parado uma guerra não é bem assim como a imprensa e o clube contam. Antes de mais nada, preciso avisar que o José estuda esse tema desde 2010, tempo que provavelmente você que está me assistindo sequer era nascido. E eu me senti meio velho após falar isso. De toda forma, José revelou ao portal ESPN que, segundo os estudos dele, quando o Santos chegou na cidade de Benin, o território da Biafra estava com 1/4 do seu território original, ou seja, o território antes da guerra ter começado. O território da Biafra, como coloquei aí na sua tela, não tem saída para o mar, além do fato de estar cercada tanto em terra firme quanto no ar. Era praticamente uma guerra perdida para a Biafra. Outra coisa interessante é que, ao notar o mapa da Nigéria, vemos que existe uma grande distância entre a região da Biafra e a cidade de Benin, e a guerra estava acontecendo apenas na região da Biafra, e não na Nigéria como um todo. E na época, Benin não tinha nenhuma ameaça, o Santos estava em um local relativamente seguro. O que aconteceu foi que o governo nigeriano se aproveitou da presença do Santos e do Pelé para fazer uma propaganda para eles mesmos, do mesmo jeito que os militares fizeram com o Santos aqui no Brasil. Em outras palavras, o Santos nunca parou uma guerra. Isso foi uma mentira criada por políticos que enganou muitas pessoas, principalmente os santistas. E olha, antes que algum santista venha falar que ah lá, olha o São Paulino com dor de cotovelo do meu time, eu só peço que você tenha calma. Eu não serei babaca de fazer um julgamento aos jogadores do Santos. Eu não sei exatamente como aconteceram as coisas ali. A única forma de saber de forma exata seria conversando com algum jogador que estava na Nigéria naquele dia. Pois uma coisa seria eu falar que faria isso ou aquilo no conforto da minha casa. Outra coisa seria se eu tivesse militares de um país do meu lado falando que o país que eu estou visitando está em guerra. Fora que na época não tinha internet também, então não tinha como simplesmente averiguar se tudo que estavam sendo avisados era fake news ou não. Então, se eu fosse jogador do Santos naquela época, eu aceitaria tudo que me fosse dito só para não ter problemas. Mas eu gostaria de saber o que você aí achou do conteúdo. O seu comentário é muito importante. Também olha a descrição do vídeo que tem o meu servidor do Discord, e entrando lá você pode falar comigo. No mais, eu espero que você fique bem e nos vemos na próxima!